Estamos ao vivo. Uma pessoa. Boa noite, meu povo. Agoia a bênção de todos. Estamos então iniciando mais uma live. Hoje um tema muito importante, um tema importantíssimo. Nós vamos falar a respeito dos projetos, das demandas da comunidade, do movimento LGBT aqui da cidade de Canoas, em que nós tivemos a oportunidade de entregar muitas políticas públicas para essas pessoas, para reduzir violência, reduzir discriminação, reduzir desigualdade e também dar visibilidade, uma visibilidade muito importante que esse público merece. Eu não posso deixar também de falar, estou aqui, em seguidinha a gente já vai iniciar oficialmente a nossa live. Os primeiros 10 minutos a gente fica fazendo aqui um bate-papo informal para que o nosso público vá nos acompanhando e interagindo com a gente. Então, eu já quero agradecer, estou aqui com a mãe Bianca de Xangô, advogada conhecida, né, na área aí do direito, né, da advocacia. Ela é conhecida como Bianca Hilgert, a mãe Bianca de Xangô aqui da cidade de Canoas. Em seguidinha ela vai se apresentar, mas eu já quero de antemão agradecer todos os nossos amigos que estão nos acompanhando. E eu quero relembrar, não esqueça de, além de deixar a tua curtida, além de deixar o teu comentário, é muito importante o compartilhamento da nossa live. Eu peço que você compartilhe. O compartilhamento, ele é muito importante para que nós possamos atingir o máximo possível de pessoas com o nosso conteúdo. Então já vou agradecendo e desejando boa noite ao Vanderlei Reis Rodrigues. Boa noite, Pai Tigre. A Vera Ferrari, boa noite. Rodrigo Kleiber, boa noite. Desejando boa noite para a mãe Bianca. A Maitê Santarém, boa noite. A Vera Ferrari também nos desejando boa noite. Então é muito importante, deixa o teu comentário. Se você também tem alguma sugestão, crítica ou contribuição para fazer a respeito das demandas, né, aí das políticas públicas para as pessoas LGBT, muito importante você deixar o seu comentário. Não esqueça de compartilhar. O compartilhamento é muito importante. Nós já estamos com muitas pessoas nos acompanhando simultaneamente. Estamos com a live ao vivo há 3 minutos. Nós já temos uma grande interação. Hoje aqui com a mãe Bianca de Xangô, que é advogada. Hoje nós teremos um bate-papo muito importante. Nós vamos falar a respeito dos principais projetos que nós entregamos para as pessoas LGBTs aqui da cidade de Canoas. Principalmente no período em que eu tive a missão de cumprir, né, o trabalho à frente da Coordenadoria de Diversidades aqui da cidade de Canoas. Então foi um trabalho muito importante, um trabalho muito gratificante, um trabalho que nós procuramos construir a várias mãos. Eu e a mãe Bianca lideramos muitos desses projetos, mas eles só se consolidaram e foram possíveis porque o movimento LGBT, as pessoas, né, o grande público que é tão importante, topou as lutas com a gente e nós conseguimos sair vitoriosos em muitos projetos que hoje, com certeza, tornaram Canoas como a cidade de referência em nível nacional de políticas para a população LGBT. Então, em seguidinha, a gente vai falar um pouco desses projetos. Tem bastante coisa legal, bastante... O assunto é um assunto muito vasto. Nós temos aqui, vamos aproveitar para também prestar contas desse trabalho, que é muito importante.
Então, eu peço para você que está acompanhando a nossa live, fica ligadinho, fica ao vivo com a gente. Quem entrou, deixa o comentário, deixa a tua curtida e o compartilhamento, gente. É muito importante você compartilhar a nossa live. Está acessando, está nos assistindo, mesmo que tu tenha um compromisso daqui a pouco, vai assistir uma partezinha da live, mas não deixa de compartilhar. O compartilhamento, ele é muito importante. A gente precisa do compartilhamento para atingir o maior número de amigos, de pessoas possíveis, né? Amigos e amigas. Então a Paula Ambieda já está com a gente, reforçando aqui o pedido para curtir, para compartilhar. A Roseli Zella, bom axé, Pai Tigre, axé a todos nós. Também é muito importante a gente sempre registrar que as religiões de matriz africana e Umbanda, no Brasil, são as únicas religiões que nós temos conhecimento, né, em que pessoas LGBT têm a condição de ser o sacerdote. Então, é muito importante que a gente reconheça que dentro do nosso povo de axé, dentro do povo tradicional de matriz africana, nós temos em Canoas e no Rio Grande do Sul afora, centenas de sacerdotes, que são os pais, as mães de santo, né, os babás, as iás, os caciques, que são pessoas LGBT. Porque dentro do nosso terreiro, nós aprendemos com os nossos mais velhos, com as nossas mais velhas, que dentro do terreiro, independente da pessoa ser rica, ser pobre, ter mais, ter menos, independente de classe social, independente da cor da pele, independente da idade, independente da orientação, da condição homoafetiva que aquela pessoa tem, da escolha dela, até de escolha religiosa. Se alguém chega no nosso terreiro é de outra religião, vai se sentar na assistência, vai acompanhar os rituais, vai comer da mesma comida, vai beber da mesma bebida e vai participar da mesma forma como todos participam. Então, dentro dos nossos terreiros, não existe discriminação de origem, de classe, não existe discriminação contra as pessoas LGBT, não existe discriminação, né, em relação à classe social, todos são acolhidos e acolhidos da mesma forma. Quem vem buscar o axé, vem buscar a espiritualidade, é acolhido da mesma forma. Então isso é muito importante, meu povo, a gente entender que os nossos espaços de tradição, onde a gente reproduz a nossa tradição religiosa de matriz africana, o terreiro é o espaço da inclusão. O terreiro é o espaço de todos. E quando a gente fala de políticas públicas, a gente fala de políticas públicas, a gente não está falando aqui de política partidária, política eleitoral, a gente está falando de política pública. Uma política pública é algo que é bom para o coletivo. Seja um projeto, um programa, uma obra, uma lei, um decreto, um movimento, uma luta política, né? E a luta política e a política pública não é algo que só o vereador, o prefeito, os deputados, os políticos que têm que fazer, né? As pessoas, a sociedade civil, todo o conjunto da população também pode e deve lutar por políticas públicas e, acima disso, ajudar a construir essas políticas públicas. Porque com a força da união das pessoas é que a gente consegue avançar. Hoje nós vamos falar a respeito de muitos projetos que nós conseguimos instituir aqui na cidade de Canoas, mas que só foram possíveis porque o movimento LGBT, muitas pessoas LGBTs também dos terreiros de matriz africana, porque aqui na cidade de Canoas a gente pode falar com muita legitimidade que essa política, Mãe Bianca, ela começou a ser discutida a partir das pessoas LGBTs dos terreiros. E dos terreiros nós conseguimos ampliar e ir atingindo outras pessoas LGBTs da cidade de Canoas e constituindo um movimento sólido que existe hoje nessa cidade, com a força de luta e de trabalho de muitos amigos e amigas. Então, não esqueça, porque está entrando agora, hoje o tema é muito bacana. Em seguidinha a Mãe Bianca vai se apresentar. Enquanto isso, eu vou pedir para você que está acessando a nossa live, você que está nos acompanhando, é muito importante o compartilhamento, né? Deixa a tua curtida, deixa o teu comentário e compartilha a nossa live. Vamos lá, aqui nós temos
também a Esmeralda Rocha, Michele Pereira e também a Rose Machado. A Rose Machado, que inclusive está marcando alguns amigos aí para assistir a nossa live. Muito importante, Rose. A Beli Ávila, pai Paulinho de Odé, um grande abraço. Também ele que é um grande lutador. Nós temos um grande reconhecimento. Paulinho de Odé, junto com o movimento LGBT da cidade de Canoas, idealizou, né, e instituiu e realizou as primeiras 4 paradas livres aqui da cidade de Canoas, que iniciou com essa luta. Então, com certeza nós temos um carinho, um reconhecimento que a partir desse movimento, né, de visibilidade, que nós iniciamos um debate em Canoas para entregar outras políticas tão importantes para as pessoas LGBT aqui da cidade. O Igor de Oxumpandá também está conosco, elogiando a mãe Bianca, grande advogada. Isso nós temos certeza que ela é. A Janete Cambraia, boa noite, grandes lideranças. A Angélica Martins, a Michele Pereira nos desejando boa noite. O Kevin de Xangô Ganju, inclusive o Kevin hoje, né, está organizando ali na sua casa um encontro, né, para que eu possa conversar com os filhos dele e da mãe Rose. Em seguidinha eu vou estar na casa do pai Kevin e da mãe Rose. Um grande abraço, meu irmão. Jorge Henrique Guimarães Acosta, axé Pai Tigre, axé meu irmão. É isso aí, pessoal, vamos entrando, vamos curtir, vamos deixar o comentário e vamos compartilhar a nossa live. Agora a gente vai, como a gente diz na infância, né? Agora é as vergas. Vamos começar a nossa live, então aqui vamos começar de forma oficial a falar sobre o nosso assunto de hoje. Antes, então, de a gente iniciar o nosso debate, nossa conversa, nosso bate-papo com vocês, né? E é muito importante a tua participação. Se tem alguma crítica, alguma sugestão, alguma contribuição, é muito importante. Tu também, que nos ajudou a construir todos esses projetos que nós vamos apresentar hoje aqui, né? E reforçar a memória. Tu também pode deixar o teu comentário, deixar a tua contribuição, deixa a tua curtida e o compartilhamento, que é muito importante. Então, para que a gente possa iniciar agora de forma oficial a nossa live, eu vou pedir então para a mãe Bianca de Xangô desejar, né, o seu boa noite e se apresentar aqui para o nosso público. Certo, boa noite a todos e todas. Boa noite, Tigre, muito obrigada por ter me convidado a participar desse momento tão importante. Boa noite a todo o movimento LGBT, tá? Principalmente o movimento LGBT de Canoas, o qual eu muito me orgulho de participar. Né? Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Hilgert, eu sou advogada, eu sou Ialorixá, sou a Bianca de Xangô. Eu sou advogada criminalista, especialista em direito penal, processo penal, pós-graduando agora em direito homoafetivo e de gênero. Né? Sou presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB Canoas, tá? Membro da Comissão da Diversidade Sexual da OAB Estadual. Fui membro do Conselho LGBT da cidade de Canoas, né? Fui a primeira presidente do Conselho LGBT. Na sua formação, participei junto com o Tigre, junto com o Paulinho de Odé, junto com tantos outros nomes, né, do movimento de Canoas, né, para a formação desse conselho. Participo do Fórum LGBT Canoas desde da sua formação, né, e estamos sempre no movimento social, sempre trazendo, né, luz para a diversidade sexual, para os direitos humanos como um todo, especialmente para a diversidade sexual, os movimentos LGBT, né, e todas as questões atinentes ao povo de terreiro. Né? O movimento social, ele tem o movimento LGBT, ele tem uma ligação muito grande com o movimento do povo de terreiro, né? Com o movimento dos povos de matriz africana. Nós sabemos que é dentro dos terreiros que se organizam, né, as maiores lideranças LGBT, isso não se tem dúvida, a história nos mostra isso, né? E talvez não, mas com toda certeza, né, pela história de perseguição que ambos os movimentos, né, recebem, né, ao longo da nossa história.
tenho que te agradecer, Tigre, porque acho que essa pauta não podia nos faltar, nós temos que trazer sempre esse assunto. E vamos debater, então. Vamos conversar. Vamos conversar, debater. Eu já perdi minha água aqui, não sei é a essa segunda. aqui. Tá. Isso. A minha eu só deixei um. Então tá, gente. Mãe Bianca já se apresentou. Antes de a gente começar, então, aqui a nossa conversa, mais uma vez eu reforço. Deixa a tua curtida, deixa o teu comentário, né? A gente tem muita interação aqui. A Vera Ferrari, sou de Restinga Seca, filha do pai Elisandro. Grandes amigos nossos, né? Nós temos um carinho aí por Restinga Seca, pelo pai Elisandro, sempre nos acompanhando. Também o Paulinho de Odé tem um carinho muito grande por vocês, são grandes lutadores. Um abraço para Restinga Seca. Também a Michele Pereira, a Esmeralda Rocha, todos que nos acompanham. Muito obrigado. Curte, comenta e compartilha. Muito importante o teu compartilhamento. Bom, eu trouxe hoje aqui, Mãe Bianca, além, né, de a gente conversar a respeito dos projetos, eu fiz questão de trazer as comprovações, né, as provas de que realmente, porque hoje nós estamos num período de pré-campanha, e em seguidinha nós vamos entrar na campanha eleitoral oficial, que vai começar no dia 27 de setembro. Então agora é um momento de muita fake news, de muitas mentiras, tanto nas redes sociais quanto pessoalmente. Infelizmente, alguns atores gostam de espalhar mentiras. E nós sempre procuramos, quando nós falamos a respeito das lutas e dos projetos que nós conquistamos, a gente sempre procura mostrar a fonte e a prova, né? Então, porque às vezes tem uma criança que usando uma gíria aqui, né, que todo mundo quer ser pai, né? Tá lá a criança bonita, de olhos azuis, né? Aí quando vê, aparece 10 pessoas que são pai daquela criança. Tanto, a gente anda procurando uns quantos, sabe? A controvérsia. Mas eu brincando com o Chico, mas a verdade é essa. Todo mundo quer ser pai da criança na hora que favorece, né? Mas na hora da luta, né? Na hora do trabalho, são bem poucos. Né? Não que a gente esteja dizendo aqui que eu sou o pai e a Mãe Bianca é a mãe das crianças, né? O pai e a mãe dessas crianças aqui que eu vou apresentar para vocês somos nós, mas é também um movimento LGBT organizado que nos ajudou a construir todas essas lutas. Bom, primeiro eu trouxe aqui o decreto, né, 37 de 28 de janeiro de 2020. Inclusive esse decreto, ele foi assinado, né, e publicado nessa data, porque essa data é próxima do dia da visibilidade trans, que é o dia 29 de janeiro, correto? Isso. Então ele foi publicado no dia 28 de 2015. Aqui, ó, vou mostrar para vocês, né, decreto número 37 de 28 de janeiro de 2015. Esse decreto aqui, ele é um decreto muito importante porque ele é o decreto que estabeleceu, Mãe Bianca, a utilização, né, ele dispõe sobre o tratamento nominal, inclusão do nome social de travestis e transexuais nos registros municipais relativos aos serviços públicos prestados no âmbito do poder, né, executivo municipal e da outras providências. O que quer dizer isso, gente? A partir deste projeto, tá, que eu propus através da Coordenadoria da Diversidade, quando fui secretário, junto com o Fórum LGBT à época, propus para a Prefeitura esse decreto, ele está vigente, certo? Isso é uma lei, né? Esse é um decreto, aliás, isso é um decreto do Executivo Municipal, é uma regulação muito importante, e nós lutamos por esse decreto em razão do seguinte: quando nós trabalhamos na coordenadoria e todo o nosso histórico de luta e de militância, né, em muitas oportunidades nos chegavam algumas reclamações, Mãe Bianca, de mulheres trans e também de homens trans e travestis, que quando iam acessar o serviço de saúde, né, quando chegava no hospital de pronto-socorro, por qualquer situação, era aquele constrangimento. Tu imagina, uma mulher trans, né, que a sua identidade é totalmente feminina, independente do sexo biológico que ela nasceu, ela se identifica mulher, é a identidade de gênero. Ela chega lá no hospital, ela se identifica como Carolina, né? Mas a gente sabe que lá no registro civil, quando ela nasceu,
foi dado a ela um nome masculino em função do sexo biológico dela. Então ela chega lá no hospital ou no posto de saúde, ou quando vai matricular um filho na escola, enfim, aí na fila do hospital, quando vai chamar para ser atendida, aquela fala bem alta, né? João Carlos de Abreu. E está lá uma mulher, está lá a Carolina, né? Então esse decreto, ele estabeleceu a obrigação de todo o serviço público de Canoas tratar as mulheres trans e os homens trans em acordo com o seu nome social. E além disso, no ano de 2015, no ano de 2016 também, nós realizamos, Mãe Bianca, mutirões junto ao Instituto Geral de Perícias, aqui da cidade de Canoas, para que essas mulheres trans e os homens trans também emitissem, né, desse entrada para a emissão da sua carteira de nome social, que é muito importante, né? Por exemplo, numa abordagem de um brigadiano, de um guarda municipal, né, esse nome social tem que ser respeitado e, inclusive, a abordagem tem que ser feita por uma mulher, se for uma mulher trans, né? Então, isso tudo está aqui, né? Foi uma luta muito importante e agora eu queria que a Mãe Bianca complementasse também a respeito dessa conquista. Tigre, se não me engano, o decreto municipal do nome social, esse de Canoas, ele é anterior ao decreto federal. Exato. Ele é anterior ao decreto federal. Eu estava presente lá em Brasília quando a então presidenta Dilma assinou o decreto federal concedendo o direito das travestis e transexuais de utilizarem o seu nome social, porque não havia ainda decisão judicial, né, de retificação do nome e do gênero na certidão de nascimento e, consequentemente, né, em toda a vida civil, né, toda a vida registral das pessoas. Canoas foi uma das pioneiras nesse processo, tá? E eu lembro que quando o decreto federal foi assinado, eu estava lá em Brasília, várias vezes, Canoas foi utilizada como exemplo de enfrentamento à intolerância, ao preconceito, né, principalmente transfóbico, porque o nome, o teu nome, a tua identidade pessoal, né, ela é uma questão de direitos humanos. Não existe outra forma, eu acredito que mais contundente de te atingir do que atingindo a tua personalidade, o teu nome, a tua identidade, te negar a tua identidade. O Tigre estava comentando com relação ao respeito de nome social. Por exemplo, no sistema de saúde, para vocês terem ideia de como isso é importante, até que houvesse a identidade social, a carteira de nome social ou a retificação do registro civil, muitos homens trans, tá, para conseguir uma consulta médica e não passar por constrangimento, levavam ou a sua companheira, a sua esposa, ou uma amiga, né, uma mulher cis, para ficar junto na sala de espera, tá, digamos, do posto de saúde, porque precisava marcar uma consulta, precisava ter um atendimento por ginecologista, por exemplo, ou clínico geral, seja como for, e é aquela velha história também, como o Tigre estava falando, a Carolina e alguém gritava lá de dentro o João e causava aquele constrangimento. E com os homens trans acontecia da mesma forma e às vezes muito mais violentas, porque tem toda a aparência, toda a postura masculina e precisava marcar uma consulta, por exemplo, tinha que ser chamada no ginecologista e alguém chegava lá e chamava a Bianca ao invés de chamar o Rogério. Né? Então levavam, tinha que achar um meio termo, achar uma maneira, uma gambiarra, né, para conseguir entrar no consultório com alguém que aparentasse ser a Bianca, para não sofrer o constrangimento, às vezes até todo aquele constrangimento de todo mundo olhando. Só para o nosso público, né, aquelas pessoas que não sabem o que é um homem trans, só para a gente também aqui explicar, né, um exemplo bem simples, até pode falar a respeito disso, né, o
O Tami é um homem trans. É um homem trans. Certo? E que recentemente foi contratado pela Natura para uma campanha de Dia dos Pais, porque a empresa Natura ela quis mostrar que dentro da nossa sociedade não existe apenas um tipo de família, existe uma diversidade de famílias que também são famílias e devem ser respeitadas como famílias, né? Então, isso é um exemplo bem simples, né, do que é, e realmente é uma situação muito constrangedora, né? Tu chegar no atendimento médico, ter que levar uma amiga tua para quando chamar o nome de mulher, porque tu tá ali identificado como homem, com barba, né, com a roupa. É um homem. E às vezes não é só o constrangimento de chamar um outro nome, de uma identidade que já não existe, mas às vezes de ser mandado embora. Olha, tem alguma brincadeira aqui, tu tem um nome e nós aqui atendemos. Então é uma violência muito mais específica do que às vezes só o constrangimento pessoal. Porque quem não vivencia na prática isso, pode pensar que às vezes é só muito embora a gente já tenha falado, né, do peso que tem a personalidade, a identidade do ser humano, de todas as pessoas, mas às vezes ainda as pessoas pensam assim, mas só chamaram um outro nome, né? E às vezes não, às vezes havia a negativa de atendimento, havia a necessidade de explicação de por que tinha uma aparência e na masculina e uma identificação feminina, ou ao contrário, como acontece com as mulheres. Né? E isso é muito sério, faz com que as pessoas deixem de procurar atendimento médico, faz com que as pessoas fiquem doentes. Isso é uma questão de saúde pública, porque a pessoa deixa de procurar atendimento, deixa de procurar prevenção. Isso faz com que as pessoas deixem a escola, né? Porque a ideia de ter que ser chamado na escola por um nome com o qual tu não te identificas é um constrangimento. Nós já temos um grande problema. Mas, Bianca, eu acho que a grande evasão histórica dos homens trans, das mulheres trans, das travestis também, o grande motivo da evasão histórica da escola desse público é justamente por na hora da chamada, todo mundo estudou aqui, né? A gente sabe, vai começar a aula. E quando tu passa da quinta série ainda, eu sou do tempo da série ainda, né? Agora é primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto grau. Então, eu já peguei fundamental e médio, mas era na série. Eu fiz científico no segundo grau. E eu me lembro bem que quando começou a quinta série era uma loucura, porque o seguinte, até a quarta série era uma chamada só. Uma no começo e uma no final. Tipo, começou assim a quinta série, que daí era várias disciplinas, 5, 6 disciplinas na mesma tarde. Cada disciplina é uma chamada. Sim. Então tu imagina uma adolescente que se identifica como Carolina na sala de aula. E ela tem que ser chamada de João 5 vezes no mesmo dia. Isso é o grande motivo. E quando a gente fala de educação... Criança e adolescente em conta, não tem como dizer que não vão fazer algum tipo de piada, algum tipo de preconceito. Não existe. Tipo de todo mundo aqui foi adolescente, sabe? Todo mundo foi. Por mais que se tente e que se busque conscientizar, isso é uma coisa de agora. Com certeza. Né? Não tem como tu conseguir evitar esse tipo de constrangimento. Exatamente. Não tem, é terrível. As pessoas vão embora da escola por causa disso. Por causa disso. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre educação quando a gente for falar a respeito da Caravana da Diversidade, que a gente também utilizou o projeto da Caravana da Diversidade para estabelecer exatamente esse debate de respeito às pessoas trans, às adolescentes trans, né? Dentro das escolas aqui de Canoas. Então, tu que está chegando, não deixa de comentar, não deixa de curtir. O teu compartilhamento, ele é muito importante. Compartilhe o nosso conteúdo para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Agora, Bianca, nós vamos falar a respeito do Comitê Gestor de Enfrentamento, né, à LGBTfobia e também a proteção das pessoas LGBTs. Essa rede arco-íris, quando nós apresentamos a ideia, né, para o Poder Público de Canoas, está aqui o decreto número 472, de 30 de novembro de 2015.
decreto número 472, de 30 de novembro de 2015. A Rede Arco-Íris, ela teve ela tem o mesmo objetivo de trabalho que a Rede Lilás, por exemplo, executa quando uma mulher é vítima de violência. Existe toda uma rede de proteção quando a mulher ela sofre algum tipo de violência, né? Nós temos o centro de referência, né, que recebe mulher em situação de violência. Nós temos a delegacia, né, a delegacia das mulheres aqui na cidade de Canoas. Nós temos vários serviços e quando uma mulher, a Patrulha Maria da Penha, né, o Disque 180, o Disque 180 e as portas de entrada, né, quando a pessoa sofre a violência, são várias. Pode ser, a pessoa pode sofrer uma violência e ir direto para o hospital. Então a pessoa que está lá no hospital tem que saber que ela tem que encaminhar para essa rede, né? E assim tantas outras situações, que na maioria das vezes acontecem em casa, né? Então nós criamos uma rede, um comitê gestor dessa rede, lembrando que está aqui no decreto, né? E eu quero registrar aqui para vocês que na nossa gestão, quando eu fui secretário da Coordenadoria da Diversidade, junto com o movimento LGBT e todo o poder público de Canoas, nós assumimos a responsabilidade do monitoramento e da operação concreta de todos esses projetos, que são políticas de Estado, né? Isso aqui não é uma política do Tigre, não é uma política da Bianca, não é uma política do Paulinho de Odé, isso é uma política de Estado, isso é um decreto que foi estabelecido. Agora, se as pessoas que se mantiveram, né, nesses espaços de gestão e não deram continuidade nessas políticas, né, aí está na avaliação de você que nos acompanha e dessas pessoas também, né, porque aqui são políticas de Estado. Então a Rede Arco-Íris ela tem esse objetivo. E para concluir, aqui nós temos as secretarias, que são obrigatoriamente, né, através desse decreto, as secretarias que têm que compor esse comitê gestor da Rede Arco-Íris. A Secretaria de Segurança Pública, a Coordenadoria de Diversidades, que hoje é uma diretoria, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Coordenadoria, que hoje é diretoria, de Políticas para as Mulheres. Porque dentro também da rede que acompanha as mulheres em situação de violência, nós temos também as mulheres trans e as mulheres lésbicas, que tem que também ter o mesmo acompanhamento. Então, é um trabalho transversal. E essa rede, ela conseguiu garantir aqui na cidade de Canoas acolhimento para pessoas LGBT que quando sofriam algum tipo de violência não tinham a mínima ideia de onde recorrer. E agora eu queria que a Bianca falasse um pouquinho para a gente aqui a respeito de um episódio que comoveu a nossa cidade, que foi o assassinato do André Pereira, que a rede, à época, fez um trabalho muito importante, né? Inclusive no inquérito, a Bianca participou. Queria que falasse para o nosso público um pouco desse episódio do André Pereira. Tigre, o caso André Pereira, ele aconteceu, foi... Eu não lembro o ano agora, se eu lembrar o ano de alguma coisa é porque eu não estou normal, né? Qualquer coisa que tenha número. Eu já vou pesquisar aqui. Não sei qual foi o ano. Mas foi o assassinato de um conselheiro LGBT, um militante, né, uma pessoa de grande atividade no movimento LGBT de Canoas, né, uma pessoa muito conhecida, e ele foi assassinado aqui na cidade... 2016, né? Foi assassinado... e para mim não existe caso mais emblemático do que a integração do movimento LGBT para desvencilhar esse crime, sabe? Claro. Não diminuindo de maneira alguma o trabalho da polícia, que foi excelente no caso. Claro. O cartório da diversidade teve uma atuação impecável, mas à época se tinha uma rede de enfrentamento
uma ligação entre os movimentos LGBT, Claro. se preocupando com as questões que aconteciam pontualmente em determinados lugares, mas transversalizando, como tu falaste, Claro. tá? Que fez com que a localização do assassino, a sua prisão e o seu julgamento acontecesse assim num tempo bastante... um tempo recorde, perto do que nós estamos acostumados, né, que tanto se reclama da morosidade da justiça. E isso eu vou reclamar. Eu vou reclamar porque, olha aqui, ó, isso aqui é um decreto de 2015 que incluía um aplicativo de telefone onde tu podias identificar aonde aconteceu a violência, podia entrar em contato com várias secretarias, né, saúde, cultura, educação, desenvolvimento social, podia realmente mapear a violência LGBTfóbica na cidade. Se ele ainda existe, eu não sei, eu não tenho conhecimento, tá? Mas infelizmente, esse decreto hoje ele está em desuso na nossa cidade. E eu acho que esse decreto, ele é aplicado da forma como o projeto foi desenvolvido, aplicado da forma como ele foi idealizado, ele deveria também já ser exemplo em várias partes do país. Porque no momento em que tu tem a rede arco-íris, como ele foi chamado, e tu tem a identificação dos pontos de violência, tu consegue combater mais fácil. Eu acho que isso é uma coisa que não precisa explicar muito. É simples. É pontual. Tu tem o dado, tem a comprovação. Tu sabe aonde está o problema. Tu tem mais norte para consolidar e criar as políticas públicas. E tu sabe qual é o tipo de problema. Tu sabe que se o problema está na escola, tu sabe se o problema está na rede de saúde, tu sabe se o problema está realmente vinculado à segurança pública ou se ele tem realmente alguma vinculação com a situação de vulnerabilidade social daquela parte. Isso é importantíssimo e eu não vejo mais esse trabalho. Infelizmente. Lembrando que todos esses projetos, eles foram criados e entregues, né, para as pessoas LGBT quando nós estivemos na gestão dessa política. Eu como secretário, a Bianca como coordenadora inicialmente do Fórum LGBT Canoas e depois presidente do Conselho Municipal LGBT de Canoas. Trabalhou muito em cima dessa Exato. E a gente fica muito triste quando outros, porque você sabe como é que funciona a política, né? Troca o prefeito, troca a gestão e aí exercem esses papéis de gestão outros atores. E nos entristece muito quando esses atores que deveriam continuar essas políticas, é o que eu disse antes. Esses projetos, eles não são do Tigre, não são da Bianca, não são do Paulinho Jodé, não são do Fórum LGBT, não são do Pedro, do João, do Paulo, da Maria. Eles são projetos de Estado, são leis, são decretos, são ideias, são políticas públicas que ficaram à disposição para a gestão continuar. Então, com todo respeito, né, não continuou, com todo respeito aqui, mas não continuou por vontade política, por falta de vontade política e talvez de gestão, né? Porque tem que saber fazer gestão para poder coordenar projetos com essa importância, com essa estatura, porque isso dá trabalho. Isso o secretário, o conselho tem que estar em contato direto, com a Secretaria de Segurança, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, fiscalizando se lá no posto de saúde a mulher trans está sendo respeitada, se lá na delegacia, né, o trabalho, a denúncia de LGBTfobia, ela está sendo tratada como LGBTfobia, não como briga de vizinho, discussão e outras coisas mais. No início do tratamento do caso André Pereira. Exato. No início das investigações, se teve uma afirmação de que não, o movimento não precisa se manifestar porque não houve violência homofóbica, não foi um assassinato homofóbico. E nós conseguimos comprovar que havia homofobia, claro, e conseguimos a condenação do autor com uma qualificadora, uma agravante, né, homofóbica, aumentando a pena dele. Isso dentro do inquérito do processo. Dentro do processo. E só lembrando que quando esse processo foi estabelecido, em 2016, né,
a LGBTfobia ainda não era crime. Né? Ela não era crime. E o que tem que ressaltar aqui, ó, e com relação à nossa cidade, é que assim, nós estamos num país que não tem uma lei que resguarde direitos LGBT. Não temos nenhuma lei que resguarde direitos LGBT. Então, quando se reclama um posicionamento com relação a práticas contra a LGBTfobia em determinadas secretarias, em determinados locais, se argumenta que não há como se inserir maiores políticas públicas porque não existe lei. Só que Canoas tem decretos e tem legislações neste sentido. Não existe desculpa para não se fazer funcionar os projetos. Não existe desculpa porque a legislação municipal prevê. E a legislação municipal prevê e agora o STF já considerou e criminalizou a homofobia. Não existe mais motivo para não se pensar em política pública para LGBT, que não é privilégio, é direito. É direito. Há uma grande diferença entre leis que dão privilégios a algumas pessoas. Se quiser, a gente pode ser mais direto. Não, sim. E leis que garantem direitos, certo? E Canoas tem as leis que garantem direitos, tá? Não existe outro motivo para que essas políticas públicas não sejam aplicadas que não seja a falta de vontade. Exatamente. E nós temos também, Bianca, infelizmente, né, quando na nossa gestão nós estabelecemos em lei, que Canoas a cada 2 anos, a partir de 2015, né? Então, em 2017, teria que ter ocorrido uma conferência LGBT e em 2019 teria que ter ocorrido outra conferência LGBT, que não ocorreu. O Conselho, na época eu era presidente, e requereu a conferência. Que não ocorreu, mas não ocorreu por falta de vontade do poder público. Porque nós procuramos trabalhar, inclusive está aqui, ó, decreto número 473, de 30 de novembro de 2015, tá? Esse decreto aqui, ele convocou a primeira conferência municipal LGBT de Canoas. Isso é um fato histórico, que é o primeiro movimento em que as pessoas LGBTs foram convocadas e mobilizadas para discutir as suas necessidades, discutir as suas demandas, discutir e requerer para o poder público, propor para o poder público políticas públicas. Não políticas públicas. A conferência ela existe, isso aqui é uma ferramenta de controle social. O que é controle social? É o controle do povo em relação às suas políticas, aos seus anseios, às suas necessidades. E nós mobilizamos no auditório centenas de pessoas LGBTs. Foi um trabalho muito qualificado, foi um relatório muito qualificado, muito importante. E nós chamamos as pessoas para participar. Isso é participação. Isso não é fazer uma política pública só com a cabeça do diretor, do secretário, do prefeito, porque ele acha que é preciso lá para o LGBT tal coisa. Não, isso aqui é a pessoa LGBT dizendo o que ela quer. Por isso que muitas vezes existem alguns gestores, Mãe Bianca, que eles não querem a participação das pessoas. Eles não querem porque fazer com que as pessoas participem é tu dar empoderamento para as pessoas. E para dar empoderamento para a pessoa, tem gente que não gosta do enfrentamento, não gosta de colocar sandálias da humildade. Está lá no gabinete como secretário, como diretor, quer se cristalizar, né? Ninguém toca em mim. Ó, bracinho cruzado. Lá com o seu terninho, né? E ninguém conversa, ninguém quer escutar as pessoas. E tu colocar as pessoas para construir a política pública é tu empoderar as pessoas. Então, infelizmente a cidade, né, não cumpriu. E nós temos aqui também a lei, né? Talvez seja uma das leis mais importantes que nós conseguimos conquistar aqui na nossa cidade. O decreto, ele é uma regulamentação do Poder Executivo. A lei, ela é regulamentada pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo. E eu propus pelo Executivo, quando fui secretário, o teor, aqui a redação dessa lei. É a lei número 5955, de 16 de novembro de 2015. Essa é a lei
que instituiu, Bianca, o Conselho Municipal LGBT, que é uma grande conquista. Se não me falha a memória, Canoas foi a primeira cidade do Rio Grande do Sul, a primeira cidade do Rio... Existe, né, outras cidades que instituíram os conselhos municipais LGBTs, comitês LGBTs, mas por decreto. O decreto pode entrar um prefeito e mudar o decreto e deu pra bola. Agora, ser revogado. A lei, o buraco é mais embaixo. A lei, para ser mudada, para destruir, eles podem, de repente, não tiveram capacidade de gestão, né, para oxigenar, dar força para o Conselho na prática. Mas a existência dele em lei para derrubar tem que convencer 21 vereadores aqui em Canoas a votar contra. Né? Ou a maioria qualificada deles, né? 11 mais 1. Então, o que acontece? Está aqui a lei. Está aqui a lei do Conselho Municipal LGBT. E eu quero dizer para vocês que estão nos acompanhando, vocês sabem, eu sou pré-candidato a vereador e eu tenho um compromisso de ativismo com essa política pública. E com certeza, o vereador ele é um fiscal, um representante do povo. Com certeza, na condição de vereador, nós vamos lutar para que todas essas conquistas elas sejam executadas. E vamos lutar para construir ainda mais políticas públicas. O Conselho LGBT ele tem que ser ativo em Canoas. A Conferência Municipal LGBT ela tem que acontecer a cada 2 anos. O Conselho tem que ter o seu, a sua direção, ele tem que ter o seu grupo organizado, articulado e trabalhando. Mas tem que ter vontade política para isso, tem que ter gestão para isso. Tem que ter vontade política para isso. Mas seria importante salientar, Tigre, que muita gente se questiona de qual a necessidade na prática, o que consiste um conselho, seja de qualquer tipo de direito, seja um conselho LGBT, seja um conselho do idoso, da juventude, tá? Para que ele serve, para que servem as conferências, tá? Vamos fazer o seguinte raciocínio. Por que as conferências têm que acontecer a cada 2 anos? As conferências, elas discutem aquilo que o movimento social busca, tá? O que ele precisa para levar até o poder público, certo? Para levar até o executivo, ou se precisar de uma legislação nova até a Câmara de Vereadores. É isso que o movimento social ele faz nas conferências. O conselho, tá? Ele normalmente ele deveria ter os seus conselheiros escolhidos após essas conferências. Porque daí o movimento social ele é instituído dentro de um conselho que vai reunir conselheiros, pessoas do movimento social, pessoas comuns, eu e tu, e pessoas vinculadas à administração. Essas pessoas, daí vai ter uma série de secretarias, como, por exemplo, a Secretaria da Saúde, Secretaria de Segurança, Secretaria da Educação. Esses representantes vão estar dentro do conselho, conversando com os conselheiros que vêm do movimento social, que são que vêm do povo, tentando debater e tentando levar para a administração o que se precisa de fato naquela comunidade. Essa é a importância de se manter um conselho ativo. No momento que tu calas um conselho ou extingue um conselho de forma velada que seja, ou tu engessas esse movimento, tu está engessando todo o movimento social e está te colocando num limbo onde nada modifica para o poder público, mas está piorando muito para o movimento social. Porque nós estamos numa sequência de retrocesso, e quanto mais se deixa silencioso o movimento LGBT no município, quanto mais silencioso ele é, maior se tem, maior é a violência contra esse movimento. Tá? Então essa é a importância de se reestruturar esse movimento, se reestruturar esse conselho, se reestruturar esse diálogo entre poder público e movimento social. Nós estamos num país, repito, que não tem lei. Não existe lei que garanta direitos. Todos os nossos direitos foram garantidos pelas cortes superiores, é na justiça. E isso como sempre puxou... Porque o deputado federal,
Ele não quer perder votos, Ele né? não quer perder voto. Porque para muita gente... E nós não temos representação. Defender o direito de uma pessoa LGBT, principalmente aqueles 132 de 514, né? Nós temos 132 que são ligados ao fundamentalismo, ao conservadorismo, né? Aquelas pessoas que defendem a família, o padrão de família brasileira, né? Família tradicional. Família tradicional. Inclusive a ministra do atual governo, ela é dessa turma. Então, como está dizendo, né? Eles não querem proteger os direitos dessas pessoas. E isso, eles não querem lá. Mas nós temos, esse ano tem eleições nas cidades. E é nas cidades que o nosso sapato aperta. E é nas cidades que o movimento e as pessoas têm que lutar. E também os candidatos assumir compromissos com essa política, né? Não é uma coisa assim, que nem eu vejo agora em pré-campanha, muitas pessoas comentando: eu vou defender os direitos da comunidade LGBT. Como? De que forma? Né? Onde? Quando? De que jeito? Só que nem por políticas, né? Tem candidatos aí, vão lutar por políticas públicas LGBT. Quais? O que são políticas públicas LGBT? Mas quais? Né? Não sei nem se eles sabem o que é, mas quais políticas? E que políticas vão executar? Que políticas vão propor? Né? Então, tem pessoas que sabem defender e propor com qualidade. Agora, tem pessoas que são surfistas. É que nem a gente estava dizendo antes. Tem muitas crianças aqui, né? Tem várias pessoas que daqui a pouco pode dizer que são os pais ou não são os pais, mas a gente sabe quem lutou, né? E quem luta. E isso é muito importante que a gente possa retomar. Agora... Eu já não aceito as folhas todas, né? Não, tranquilo. A gente a gente imprimiu aqui para poder mostrar, né, para o nosso público. Mas, Bianca, também queria falar a respeito das paradas livres, né? A gente sabe que a parada livre é um momento, além de ser um momento de celebração, ele é um momento em que a bandeira, né, ela é afirmada, ela é defendida, é um momento de visibilizar não só a questão cultural e artística das pessoas LGBT, mas a Parada Livre é um momento de luta, de afirmar que esse público, como a gente estava conversando aqui agora, em nível federal não existe nenhuma lei que proteja os direitos das pessoas LGBT. Então, enquanto não tiver lei, enquanto não tiver direito, tem que ter Parada Livre sim no Brasil inteiro, que é o momento que nós temos para gritar com esse povo e lutar pelos nossos direitos, né? E eu queria aqui fazer um comparativo. Eu sei que recentemente, foi no ano passado, né? Aqui houve um movimento do poder público de não querer realizar a Parada Livre de Canoas. Com uma questão falando a respeito de contingenciamento, de gasto e tal. Mas o que me estranha? A Parada Livre foi cancelada, né? Foi cancelada, teve uma nota de cancelamento. Não vai acontecer esse ano. Mas a Semana Farroupilha não. Teve uma nota pública. Pois é. A Semana Farroupilha não foi cancelada. Né? Então, isso é muito triste. Né? Eu quero aqui deixar registrado que isso também, Bianca, é incapacidade de gestão. Porque eu concordo que a gente não deve tirar dinheiro do hospital, a gente não deve tirar dinheiro da escola, a gente não deve tirar da educação, a gente não deve tirar dinheiro da segurança para fazer festa, para fazer show. Sendo que a Parada Livre não é só festa, não é só show. É um movimento de luta por esses direitos que nós temos que conquistar. Agora, é incapacidade de gestão. Quando eu estive à frente da Coordenadoria da Diversidade, as primeiras 2 paradas livres, nós captamos recursos com o Ministério da Saúde, em Brasília. Não foi dinheiro da Prefeitura. Não foi dinheiro da Prefeitura da Saúde, dos hospitais, não foi dinheiro da educação, não foi dinheiro da merenda, não foi dinheiro do uniforme, não foi dinheiro do asfalto, não foi dinheiro do imposto do canoense, não foi. É a obrigação de captar recursos para fazer valer o movimento. Claro, nós buscamos nas 2, eu tive à frente de 4 edições, né, como secretário. Nas 2 edições, captei recursos no Ministério da Saúde. Na 3ª edição, eu captei recurso com o Ministério da Cultura. Foi o Ministério da Cultura a 3ª edição. E a 4ª edição com o Ministério dos Direitos Humanos, quando nós lançamos o Conselho LGBT.
Então não teve uma parada livre em Canoas, não teve R$1 que foi com o dinheiro do contribuinte de Canoas. Não existiu isso. Mas isso nós tivemos capacidade de gestão para fazer. E inclusive existem editais privados de grandes empresas, né, que também a gente pode acessar para poder fazer a parada livre, para poder fazer os eventos de visibilidade das pessoas LGBT. Mas aí tem que ter capacidade de gestão. As empresas agora investem. As empresas investem. Botar só o terninho, ficar dentro da salinha lá, ganhando, né, uma pequena importância por mês. E Canoas tem uma secretaria especializada em captar recursos, que fez isso durante todas as organizações de parada livre às quais eu participei. Tá? Captar recursos é uma capacidade técnica. Saber escrever um projeto, né? É uma capacidade técnica. Saber propor um projeto. Tá? E dentro do nosso espaço, as empresas estão pedindo para participar, estão pedindo para fazer a sua participação e o seu investimento em diversidade. E quando o Tigre fala em captação de recurso federal do Ministério da Saúde, das Secretarias de Cultura, pense-se, tá, que a violência, a intolerância, tá, ela tem reflexos na saúde e por isso a política pública faz com que os governos e as administrações invistam também em dar estrutura para paradas livres. Porque é aquele momento ali em que as pessoas só enxergam festa, tá? Muita gente só vê a festa. Realmente é a parte assim, ó, é o final do ano quando se correu o ano inteiro, né? Por várias coisas e se extravasa. É o presente de Natal. É o presente de Natal. Mas por trás disso se atinge pessoas que não sabem como procurar os seus direitos e que vão descobrir ali naquele movimento. Se demonstra violência que realmente acontece, se demonstra números, se faz atendimentos de prevenção à DST, AIDS, prevenção ao bullying, né? Tudo isso se faz também nos bastidores de uma parada livre, de uma parada gay, ou seja, como, né, em outros municípios se chama. Então, o investimento que se dá pelo governo federal, estadual, municipal, e traz algumas reservas que sejam de saúde, por exemplo, é o enfrentamento contra a DST-AIDS, por exemplo, de uma Secretaria de Educação e Cultura contra o bullying, contra a evasão escolar de LGBTs. Então são verbas destinadas para um trabalho que acontece durante um ano inteiro. Ele só termina ali naquela festa. Tem que terminar em festa de vez em quando, né? Mas não é só festa. É um momento As pessoas pensam que é festa, mas ali é um momento em que se consegue aparecer, né? Se dá visibilidade para toda uma pauta. Um exemplo simples, Bianca. Em Porto Alegre, a empresa Uber, por exemplo, investiu na Parada Livre de Porto Alegre. Investe. Por que os gestores de Canoas não escreveram um projeto para apresentar para a empresa Uber? Inclusive, em 2019, só aconteceu a Parada Livre por quê? O movimento social assumiu a demanda. E fez, né? E fez, com uma ajuda enorme da Parada de Luta de Porto Alegre, né? Um beijão para o Roberto, né? Que sempre nos auxilia, está sempre Roberto, presente. Que é pré-candidato a vereador em Porto Alegre. Roberto uma candidatura LGBT coletiva. Um grande abraço, sucesso. Beijão para ele. E a Parada Livre de Canoas só aconteceu porque o movimento social, né, se manifestou e se dispôs a fazer com que o movimento existisse, porque houve a negativa, né, inclusive, se não me engano, agora eu posso estar enganada, mas dizendo que ia utilizar a verba da parada para a saúde, umas coisas que não tem, né, muita lógica. Nexo nenhum. Nexo nenhum. O dinheiro da Semana Farroupilha não foi usado para saúde. Né? Farroupilha, né? Que aconteceu naquele ano. Aconteceu igualmente. Então, não existe motivo para não haver parada livre, não existe motivo para que o movimento social se cale, não existe motivo para que não se aplique política pública. Não existe. Existe falta de vontade. Existe falta de vontade de
dar explicação do porquê que está fazendo isso, porque é muito mais fácil pegar o aplauso de quem não conhece e está tapado pela ignorância, porque a maioria das pessoas que são contra o movimento de luta por direitos LGBT são vinculadas a um fundamentalismo e uma falta de conhecimento. Então é muito mais fácil para o poder público ficar parado num canto recebendo aplausos de quem diz que realmente tem que parar o movimento LGBT porque tem coisa melhor para fazer. É muito mais fácil isso do que mostrar para as pessoas o que realmente acontece, buscar realmente as saídas para isso, né, e conscientizar o público. Conscientizar o público, que é o que, de fato, diminui a intolerância e diminui o preconceito. Exatamente, Bianca. E eu quero aproveitar para dar um recadinho para quem ainda não curtiu, não comentou, não compartilhou, ainda dá tempo. Em seguidinha a gente vai ir para as considerações finais aqui na nossa live, em razão da nossa agenda. O papo tá maravilhoso, a gente podia ficar mais um tempão aqui conversando com vocês, mas hoje é um resumo, né? E também um momento em que a gente assume aqui um compromisso de lutar, né, pela manutenção de todas essas políticas e ainda mais políticas para as pessoas LGBT. Então eu quero agradecer aqui a gente está realizando uma transmissão cruzada em várias páginas, além da minha página, a página Jorge Belerum, a Rádio Esteio News, a página do Grande Axé, a página Planeta África e a página Batuques do Rio Grande do Sul e a página do Paulinho Jodé. Então, nossa gratidão a todos esses nossos parceiros que todas as quintas-feiras, às 19 horas, estão transmitindo o nosso conteúdo para que o nosso alcance possa ser um alcance, né, forte, que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. E é muito importante. Quem não compartilhou ainda, dá tempo de compartilhar. Quem está chegando agora, pode assistir a live depois desde o começo. Ela fica disponível no Facebook, fica disponível no nosso canal no YouTube também. Então, quem não assistiu agora, tudo pode assistir depois. E hoje nós estamos falando a respeito dos principais projetos e políticas LGBTs aqui da cidade de Canoas. E agora, já estamos indo para o encerramento, nós vamos falar de um tema muito importante, que é a educação, né? Com certeza, eu sempre falo a respeito da Caravana da Diversidade. É um projeto que eu tenho muito orgulho. Foi construído a várias mãos aqui em Canoas. Um projeto que foi premiado pelo Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, o PGQP. A Caravana da Diversidade também na nossa gestão, em 2013, 2016. Ela foi um trabalho que construído a várias mãos. Todo o sistema de educação de Canoas topou essa ideia, né? Todo o Conselho dos Diretores das Escolas Municipais de Canoas, a 27ª Coordenadoria de Educação, os professores, a comunidade escolar, os conselhos locais, né, de todas as escolas de Canoas tiveram ciência do objetivo do projeto antes de a gente aplicar nas escolas com os alunos e com as alunas. Por que isso, gente? Porque a gente vive um momento de muita distorção, muita mentira, muita fake news, né? Inclusive, o presidente eleito, né, o Bolsonaro, ele é um cara que levou um livrinho, né? Primeira e a única entrevista dele com o William Bonner, né? Quando ele era ainda pré-candidato a presidente da República, ele levou um livrinho mentiroso, uma edição de um livro que foi publicado lá na França, que nunca foi publicado no Brasil, e muito menos, esse livro nunca chegou em nenhuma escola do nosso país. Onde tinha ali, né, uma promoção de atividade sexual naquele livro. O livro do Buraquinho? O livro do Buraquinho, né? Todo mundo lembra do negocinho do livro, né? E aquele livro é uma fake news, uma mentira. E ali houve toda uma comoção nacional que os esquerdopatas, né, enfim, as pessoas do mal da política, né, elas estavam ensinando as crianças a sexualidade, a ter relação sexual, e ainda mais, além de ensinar a criança a transar, eles estavam ensinando também a promover que as crianças tinham que ser gay, lésbica, trans, uma palhaçada. E isso aqui em Canoas nós tivemos todo um cuidado. Quando nós fomos para as escolas falar a respeito de diversidade, nós fomos falar a respeito da desconstrução do bullying. Para aquela menina trans que usa o nome de Carol ser respeitada pelos colegas,
aquela adolescente trans, aquele adolescente homem trans, assim como a Rafa Steffen, que nos acompanhou aqui na live, que estudou na escola André Poente e é um homem trans, para que o nome social daquela adolescente fosse respeitado e que ela não sofresse bullying por ser o que ela é. Então ninguém foi na escola dizer que o João, o Pedrinho, o Paulinho, o Joãozinho, a Mariazinha tinha que ser isso, aquilo ou aquele outro. Nós fomos para a escola promover o respeito a toda a diversidade racial, de origem, de classe social, né? E construir uma cultura de paz e de desconstrução dos índices de violência. Então, e a escola tem que estar preparada para esse debate. Claro, é papel da escola, mas também é papel de todas as famílias, é papel da sociedade, é papel de todos nós conscientizar as pessoas do respeito. Porque as pessoas podem até não concordar. Eu posso até acreditar que uma pessoa gay ela não deveria existir, porque eu sou da família tradicional brasileira. Mas eu não tenho o direito de desrespeitar porque ela é diferente. Eu não tenho o direito de agredir e não tenho o direito de matar, como aconteceu com o André Pereira aqui em Canoas, só porque a pessoa tem uma condição diferente da minha. Né? Então, é muito importante. E a Bianca recentemente teve acesso a uma pesquisa sobre educação e diversidade e agora vai trazer um pouco para nós aí desse conhecimento. Eu sou uma grande defensora da ideia de que nós vamos conseguir vencer a intolerância, seja a intolerância religiosa ou a intolerância LGBT-fóbica ou o racismo dentro das escolas, né? Porque a gente sabe que racismo se aprende, intolerância se aprende, homofobia se aprende, né? Se aprende principalmente ali quando está nos anos iniciais e na adolescência, tu tens como chegar nessas pessoas e formar, né, o pensamento para a diversidade, o pensamento para que o mundo seja um pouco mais igualitário. Tá? Eu tive acesso a uma pesquisa realizada pela FIP, tá? Que foi feita no estado de São Paulo, nas escolas públicas de São Paulo. 2009 ou 2010, e me chamou a atenção pelo seguinte: o desempenho escolar, segundo essa pesquisa, tá? Não existem verdades absolutas, mas a gente é uma fonte científica. A gente se tenta, né, se justificar dentro do mais científico dos estudos possível. Essa pesquisa ela demonstra assim, que o desempenho escolar ele está ligado diretamente às questões de racismo e intolerância dentro das escolas. As escolas que tiveram pior desempenho escolar no ano da pesquisa foram as escolas com o maior índice de intolerância, violência, racismo e LGBTfobia. Porque quando uma criança... dentro deste número, o menor desempenho em português e matemática também teve um salto com o maior índice de intolerância dentro da escola. Tá? Então isso está ligado, porque quem sofre a intolerância não estuda bem. Quem sofre a violência não estuda bem. Não se sente bem. Não se sente bem e não fica bem. E o professor, dentro dos estudos, os professores demonstram, todos, tá, um grande nível de preconceito. Claro. E isso demonstra... O ser humano ele é preconceituoso em determinados momentos. Isso vem da tua bagagem, vem do teu conhecimento, vem da tua bagagem escolar. Só que se nós temos uma escola com professores preconceituosos, nós vamos ter um maior índice de intolerância, um maior índice de violência. Claro. Né? E isso está refletindo diretamente no desempenho escolar. E quando nós temos um baixo desempenho escolar, nós temos uma baixa taxa de emprego, nós vemos as pessoas em subempregos, nós vemos LGBTs que não ficam na escola. Então, está diretamente ligado. A caravana da diversidade, nesse processo de passar pelas escolas e explicar a diversidade, explicar as diferenças, explicar as questões de racismo, de intolerância,
de abrir o leque não só dos alunos, mas dos professores e de toda uma diretoria de escola, o que é difícil porque as pessoas trazem as suas bagagens pessoais, né? Ela faz com que essa ideia mude lá no início. Isso vai trazer as mudanças, vai trazer as mudanças inclusive no desempenho escolar. E nós temos um melhor desempenho escolar, vai mudar as questões de saúde, vão refletir, vai refletir na questão cultural e, consequentemente, também na questão econômica no futuro. Com certeza. Né? Não tem como desvincular as coisas, não tem como desvincular os assuntos. E se nós temos um início de problema dentro da escola, nós temos que lutar para que isso mude. E não tem outra maneira de atingir direitos humanos sem conversar com os humanos, né? Sem conversar com os humanos. Diálogo, não? Tem que haver o diálogo, tem que haver a conversa, tem que haver a comunicação. E passar pelas escolas, eu faço muito isso também, faço muita palestra em escola, como o Tigre muito fez com a Caravana de Diversidade. Tu vê a diferença do conceito das pessoas sobre intolerância religiosa, sobre racismo e sobre LGBTfobia no início das falas, e tu vê como elas mudaram e às vezes a surpresa ao final das falas. Isso é gratificante, isso é maravilhoso, só que tu sabe que isso vai refletir. Vai refletir desde o desempenho, e aí tem estudos que comprovam isso, vai refletir na vida das pessoas. Uma cidade mais tolerante, uma cidade mais diversa, é uma cidade com maior desenvolvimento. Com certeza. Né? Quanto menos violência, melhor. E a partir desse trabalho no município, que foi de 2013 a 2016, os índices de violência dentro das escolas caíram, né, substancialmente. Então esse trabalho ele é muito importante. Então a gente tem que conversar, né, conversar com as pessoas sobre essas demandas. E por isso que eu agradeço toda a nossa interação de hoje, todos aqueles que curtiram, comentaram e compartilharam. Hoje nós tivemos uma variação aqui simultânea de mais de 150 pessoas nos acompanhando simultaneamente. Com certeza depois eu vou agradecer o número de comentários, o número de compartilhamentos, o total, né, do engajamento de toda a nossa live, porque a gente está com esse projeto, Bianca. Estamos encerrando o mês de setembro. Nós iniciamos lá no mês de julho, né? Então são 3 meses em que nós estamos prestando contas todas as quintas-feiras, e escutando crítica, escutando sugestão, escutando, né, o anseio das pessoas. A gente faz um trabalho aqui de registrar todos os comentários, todas as demandas, as necessidades. Nós estamos discutindo com qualidade políticas públicas, né? Então, nós sabemos que tem outras pessoas que fazem outras coisas. E eu sempre digo, é muito importante que a gente bata o nosso tambor. Se eu estivesse tocando um tambor aqui, né, e a gente divulgando a parte bonita e cultural da nossa religião, ou talvez jogando um búzio, né, talvez a interação ela fosse muito maior. Mas eu me sinto na obrigação, como pré-candidato a vereador na cidade de Canoas, de assumir compromissos com as pessoas. Né? Compromisso de qualidade. Compromisso com qualidade, compromisso com responsabilidade. Só que a gente tem essa possibilidade porque nós temos experiência. Nós não somos melhores nem piores que ninguém. O que nos diferencia é a nossa vivência, a nossa experiência para fazer e para fazer ainda mais. Então, indo para as considerações finais, eu agradeço toda a nossa interação. Vou pedir para a mãe Bianca aqui se despedir do nosso público. Muito obrigada, muito boa noite. Eu não posso deixar de mandar um beijo para a Angelita e para o Marco, meus 2 filhos que comentaram ali. Um beijão para eles, senão eu não enche minha portinha depois, né? A gente briga em casa. Tá? A todos e todas, assim, ó, que não esqueçam de discutir sobre diversidade, não esqueçam de pesquisar sobre diversidade. Se tem alguma dúvida, nos pergunte. Se sofre algum processo, sofre algum procedimento de intolerância, seja com relação à orientação sexual e de gênero, seja com relação à intolerância religiosa e racismo. Nós temos o cartório das diversidades, também é uma coisa concreta que existe em Canoas, na quarta DP, que é no bairro Fátima, tá? Nós temos a comissão da diversidade sexual da OAB, tá? No prédio da Sixa em Ipiranga, ali, o
Tigre? A SICS é Ipiranga. É Ipiranga, no Do lado da terceiro Câmara de andar, Vereadores. ou ligar, telefonar para a OAB. Nós estamos sempre à disposição de esclarecer, encaminhar. Não se calem, nós não podemos nos calar. Não é porque existe, né, uma ideia velada de que toda a diversidade acabou neste momento e que nós estamos tendo um retrocesso, que nós vamos nos calar. Se nós nos calarmos é pior. Vamos continuar falando sobre isso, vamos continuar pedindo qualidade nas propostas. Vamos entender o que nós estamos fazendo e vamos nos representar. Nós precisamos de representantes municipais, estaduais e federais. Nós precisamos de representantes, porque quem tem representante não sofre tanta violência, tem como se defender. Então isso somos nós, o povo de terreiro, o povo da diversidade, né, o povo negro, as mulheres lésbicas que são invisibilizadas, as mulheres trans, né, que sofrem, que têm expectativa de vida de 35 anos no Brasil. Nossa. Tá? E que precisam de representação. Pensem na representação, não pensem no agora, no momento, né, nas promessas. Pensem com qualidade, representação de qualidade. Muito obrigado a todos e todas. Obrigada, Tigre, sempre à tua disposição, né, quando precisarmos falar de direitos humanos, porque direitos humanos não é para os fracos. Não é para qualquer um. É para quem tem coragem. Isso aí. Então, boa noite, gratidão ao nosso público. E na próxima quinta-feira, às 19 horas, nós teremos uma live de encerramento do mês de setembro, uma live especial. Então vai ser um projeto bacana. Com certeza você vai ficar muito contente com as novidades que nós vamos apresentar para a próxima quinta-feira. Não deixe de nos seguir, nos acompanhar nas redes sociais. Quem não compartilhou, compartilha. E quem não assistiu a live desde o começo, ainda tem tempo, né, vai ficar disponível no Facebook, no nosso canal do YouTube. Um abraço, muito axé a todos e todas e viva o respeito à diversidade.